Então, primeiro eu te agradecer pelo teu tempo. A gente sabe Imagina, que tá uma correria para todo mundo, né, todo esse ano mundo. tá a gente estava até falando aqui nos bastidores, mas esse ano tá bem louco, assim, né, a gente tá fazendo muito esforço, parte Sim, financeira, muito, parte de bastante. marketing e vendas, então Uhum. a gente tá corrido. Mas só para apresentar para vocês, então, a gente tá aqui com a Jaci Rocha, ela é minha colega mentora do Zona de Decisão É isso agora, né, o aí. programa que a gente tá fazendo juntos. E a Jaci domina a parte financeira. Então, né, como conselheira financeira, escritora, tem uma jornada aí que eu Tem, quero. tem. A gente nunca falou sobre isso, eu quero entender, tá, como Aham. é que a Jaci. Da onde que veio, É, de né? onde que veio? Mas primeiro eu te agradecer, né, Jaci, pelo tempo mais uma vez. E aí, começando a estrutura aqui, a gente geralmente começa como que a gente tá Uhum. e como é que a gente chegou onde a gente tá. Da onde a gente veio. Que a Jace faz? Que a empresa Jace? Quais são. Que hoje é o teu ecossistema? Vamos lá então, né. Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre a área financeira, que ainda existe, assim, uma cultura de que o financeiro, às vezes, é algo que a gente não deve comentar, dinheiro não podemos ficar falando, Uhum. e a gente vem para quebrar um pouquinho todo esse paradigma que se fala de dinheiro, e vai ser sempre uma oportunidade de a gente poder disseminar conhecimento na área financeira. Então vamos lá, né, a Jaci, ela é fundadora da Potencialize, né, empresa de consultoria financeira, que atua, na região aqui do Vale do Braço do Norte, temos alguns clientes aqui dentro do estado de Santa Catarina, e o Uhum. nosso propósito é levar, conhecimento e clareza para os empresários, mas com um lema de que lucro é liberdade. Porque Até a sempre camisa já fala, tá ó aqui, lá, né, ó. lucro é Lucro é liberdade, é liberdade. isso aí. Por quê? Porque a gente começa a observar que todo o sonho do empreendedor, quando ele monta um negócio, existe um propósito sim, em cada negócio, um propósito o nosso, por exemplo, de levar clareza, fazer com que as empresas sejam lucrativas, mas lá no fundo, todo empreendedor, quando a gente começa a questionar: "Por que tu montou a tua empresa?", é para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Esse é o grande intuito. E muitas vezes a gente observa que os empresários, eles montam um negócio com esse propósito, só que isso vira um pouquinho vai um pouquinho na contramão daquilo que se queria. Uhum. Então eles ficam, trabalhando muito, às vezes, assim, são quase 24 horas, né, Uhum. falando e dentro do negócio, mas não porque eles querem, mas às vezes por uma imposição, muitas vezes de um problema financeiro, de uma empresa não sendo lucrativa, e daí é onde a liberdade que eles tanto sonhavam, ela vai por água abaixo. Por Uhum. quê? Porque daí ao invés de eu estar livre, porque eu tenho um negócio, eu estou preso dentro Do negócio. do negócio. Aham. Então eu viro quase um empregado dentro da minha própria empresa. Então a gente leva essa clareza, a gente ajuda a organizar os negócios, mostrando os números e trazendo essa visão de mercado, trazendo a visão, sobre como está o teu negócio e em relação ao segmento, em relação ao mercado e o que que se espera para o teu negócio, dentro, assim, das margens que são possíveis para cada segmento. Uhum. É, e eu acho que e aí é um ponto bem importante, né, o fato da gente ter porque os nossos negócios são muito parecidos, né, enquanto tu olha para o Sim. financeiro, eu olho para marketing e vendas, que no fim do dia é o que traz a receita para o financeiro avaliar e até entender no detalhe. Falando um pouquinho de mercado já, assim, a gente sabe que o mercado vem falando muito de: "Ah, passou a Copa, Uhum. agora tem política, que o mercado está complicado". E como vocês olham muito para o financeiro das empresas, como é que tu tá enxergando? Eu acho que até pra gente dar um panorama para os outros, sabe, porque às Sim. vezes é muito: "Ah, eu falei com o fulano e o fulano disse que tá ruim. Eu falei Aham. com o ciclano e o ciclano disse que tá bom". Mas, de maneira geral, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, tanto tu com o olhar financeiro, mas eu com o olhar de marketing e Sim, vendas. Como é que tu tá vendo, em esse pleno cenário. agosto 2026? Então, né, a gente começou a observar, e isso já tem um tempo, então eu tenho uma empresa desde 2019, então estamos aí há mais de 7 anos entendendo um pouco mais sobre vários segmentos, e a gente percebeu que do ano passado para cá, 2024, 2025, começou a vir uma procura, de algumas empresas do nosso trabalho em relação à consultoria financeira, porque estão com muita dificuldade para conseguir honrar os
seus compromissos. Uhum. E isso, principalmente assim no último ano, com uma demanda um pouco mais latente. Sim. Então a gente começou a perceber, poxa, e isso está vindo, as empresas quando buscam uma consultoria financeira, normalmente é quando não consegue pagar as contas. Uhum. Quando faltou o dinheiro no caixa. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. A gente fala que o financeiro, ele é só o reflexo de tudo que acontece dentro da empresa. Então, muitas vezes, eles vêm para o financeiro dizendo assim, resolve a minha vida. Só que o financeiro, ele é só o reflexo de vendas, de uma margem ruim, de compras erradas, de volume de estoque, enfim, de várias decisões que vão refletir no financeiro. Uhum. E até falando um pouquinho da área financeira, lá na minha época da graduação se falava que o perfil do financeiro era quem? É aquela pessoa centrada, o quietinho, que ficava muito concentrado, Matemática, só número. matemática. Então tinha que ser essa pessoa, a pessoa que não falava muito, isso aqui tem o perfil do financeiro. Uhum. Olhando o cenário atual, falando de perspectivas, né, do profissional da área de finanças, muito pelo contrário. O financeiro ele tem que ser tão comercial quanto o próprio comercial, porque ele vai ter que negociar, às vezes, com o fornecedor para pedir prazo, para pedir desconto, muitas vezes, para falar. Tem que negociar com setores dentro da empresa. Às vezes, uma empresa que tem setores de compras, setores de vendas, vai ter que dizer: vendas, olha só, a margem a gente precisa melhorar, então não concede tanto desconto, vamos trabalhar um outro tipo de ação comercial, compras, segura aí, não adianta a gente aumentar o volume de estoque é dinheiro parado, vou te dar um teto de compras, vamos trabalhar com orçamento. Então ele vai precisar negociar com todas as áreas da empresa. Então o financeiro ele tem que ser muito negociador. Uhum. E daí a gente olhando para esse cenário de agora, que a gente conversa e a gente vê, nós temos mais de 50 empresas ativas que nós atendemos aqui na região, e a gente percebe assim o quanto que a maior parte das empresas estão passando por uma situação financeira delicada. Existe muita empresa passando por uma situação financeira delicada. E isso vem uma sequência de mercado, a gente atende muito a agroindústria, que tem uma oscilação gigante, a gente atende segmentos de frigoríficos, laticínios, então a gente percebe assim em termos de cotação É desses tipo bolsa, dois. isso é uma loucura, não. Às vezes vende hoje, daí se vendesse amanhã seria melhor ainda. Claro, então assim, a gente vê o leite que tem mudança de preço todo mês, a gente vê o suíno toda semana com oscilação, e como é que tu dá conta disso? Como é que tu lida com essa oscilação que essa semana eu vendi a esse preço, semana que vem se eu tenho estoque o preço caiu e eu estou perdendo dinheiro. Então a gente percebe assim que para driblar todas essas oscilações, a gente precisa estar organizado. A gente precisa entender os números da nossa empresa. Então, quando a empresa busca a gente, às vezes ela já está numa situação financeira um pouco delicada e precisa de uma ajuda urgente, que nem sempre a gente vai conseguir isso em curto prazo. A gente vai precisar olhar para todas as áreas da empresa e conseguir entender quais são os pontos que levaram ela a uma situação financeira não confortável. Mas a situação de mercado hoje, ela exige disciplina, ela exige controle, ela exige redução de custos, ela exige posicionamento para que a gente consiga se manter e passar por fases mais difíceis. A gente fala muito que, por vezes, né, olhando para financeiro e também para o nosso lado, é uma mudança de cultura, inclusive, né? Muito, Às muito. vezes bate tá, beleza, eu sei que o problema está em compras, mas eu preciso mudar um comportamento de um setor inteiro, por vezes. Nossa, isso a gente atende as pequenas e médias empresas. Então, Faturamento, quanto? a gente atende faturamento aí na casa de R$ 50.000 até faturamento aí de R$ 30 milhões mês. Então a gente atende o pequeno. Sim, tem estruturas A para gente tem estruturas diferentes para atender o pequeno e atender o grande. E se a gente parar para pensar isso ao longo desses 7 anos aí, só na consultoria, já são mais de 2 décadas na área administrativa, e a gente percebe que só muda o segmento, só muda o endereço da empresa. Porque normalmente um problema do pequeno, ele é, lógico, em proporções diferentes, mas o mesmo problema do grande, do médio. Então, seja de cultura, muitas vezes, seja, às vezes, inclusive de organização, seja de problemas internos, enfim. Então, o financeiro, ele só vai mudando as proporções, mas normalmente isso se replica em todos os negócios. Então, aonde a gente consegue trazer esse olhar para poder atender tanto o pequeno quanto o grande. E falando um pouquinho de cultura dentro da empresa, então, quando a gente chega num negócio, a gente observa que às vezes tu não tem. Ninguém olha para números.
Uhum. Então esse é um grande Ou problema. ninguém domina, né? Tá, qual que é o teu X? Ah, Uhum. vou ter que olhar, não sei. Sim, e um detalhe, assim, principalmente nas médias empresas, que às vezes já tem uma estrutura de organização financeira muito legal, muitas vezes já tem um balanço que a própria contabilidade já envia para o cliente, já tem uma demonstração de resultado, só que existe um grande problema, é a falta de conhecimento sobre o que eu faço com isso. Uhum. É o Então, dado por dado, não resolve nada. exatamente. Eu tenho organização, isso já aconteceu em alguns negócios. Ah, ok, eu tô organizado, eu tenho os dados todos aqui na minha mesa, a contabilidade me entrega todos os relatórios, mas eu não sei fazer essa leitura. E que Uhum. decisão que eu tomo com base nesses números? O que eles querem dizer? Uhum. Então a gente traz esse olhar e diz assim, calma, peraí, eu vou te explicar como que está a situação da tua empresa. Uhum. Então, a gente simplifica o complexo. Uhum. Então, quando a gente fala de indicador financeiro, quando a gente fala dos números do financeiro, muitas vezes a gente vai usar uma linguagem totalmente fácil, que Uhum. qualquer empreendedor, desde aquele que tem, sei lá, escasso ensino fundamental, até aquele que tem um pós-doutorado, então Uhum. tu vai conseguir fazer com que cada um interprete dentro da área financeira aqueles números e, principalmente, tomar ação em cima deles. Uhum. Porque muitas vezes eu sei o que está acontecendo, só que eu não tenho atitude de mudança. Uhum. Então a gente traz muito esse olhar e puxa na orelha se precisa. Tipo, precisa mudar isso aqui, porque senão Sim, não. é. Senão a gente tá só fazendo reunião pra olhar pro mesmo E no fim do muitas dia. vezes a gente já aconteceu assim, em algumas empresas que. Aí vem essa questão de cultura, né? Uhum. Porque, ok, eu nunca vi esses números na minha empresa, eu não sei lidar com esses números. E daí agora eu tenho que tomar uma ação em cima deles, como é que isso funciona? Ah, eu vou ter que chamar o comercial para vir aqui expor esses números, trazer indicador, vou ter que chamar compras para expor os números, fazer indicador, cobrar meta, cobrar teto de compras, cobrar orçamento. Uhum. Então a gente começa a falar assim, beleza, até aqui você conseguiu, tem empresas ali de 10, 20, 30 anos, 50 anos de mercado. E eu falo assim, até aqui vocês conseguiram levar a empresa a ter sucesso no seu negócio, Uhum. mas nada do que vocês fizeram no passado vai garantir os próximos 50 anos, os próximos 20 anos e os próximos 30 anos. Uhum. Até porque tudo muda muito rápido. Contexto, né? Antigamente levava 20 anos pra mudar algo, hoje é uma hora Sim, pro outro já muda tudo. sim, então a gente, começa aos pouquinhos trazer essa cultura de organização. A gente estava falando aqui no bastidor, né, sobre a reunião mensal, Uhum. que é muito difícil, às vezes o dono do negócio, principalmente na nossa região, a gente está falando aqui do Vale de Braço do Norte, Uhum. e que vai, talvez assim, vai ser muito característico de outras regiões também, do empreendedor parar a sua operação e dizer assim, hoje eu vou tirar 4 horas para olhar indicador, Uhum. para fazer a leitura da minha empresa, olhar Uhum. esses números e entender, em cima disso, tomar decisão. Uhum. Então, uma das coisas que nós levamos para as empresas é a cultura de que todo mês tem que olhar Tem que olhar. resultado. Todo mês a gente vai sentar numa mesa com os sócios da empresa, os tomadores de decisão, e vai levar todos os levantamentos que a gente fez e dizer assim: ó, o teu negócio está assim, tá assado. Tá legal? Ok, a gente precisa trabalhar para manter esse resultado e para melhorar. Sim, Não tá legal, principalmente quando não está legal, a ação tem que ser imediata. sim. E não pode ficar esperando, postergando. Ah, mas é que sempre tem uma objeção, né? Aham. Ah, mas é porque o mercado não aceita. É porque nós estamos no ano de eleição. Uhum. É Eu porque. vou esperar tal coisa. Aham, é Aham. porque nós. É que teve a Copa. Uhum. Sempre tem uma objeção. Aham. Só que o que eu comento, assim, principalmente para os nossos clientes, ok, a gente tem aqui, né, todos os problemas que nós temos. Existe uma parcela das situações que a gente pode mudar, Tá na nossa mão. e existe uma outra parcela que não depende da gente. Uhum. Aquilo que está dentro da nossa mão, a gente está fazendo mudança? Uhum. Muitas vezes não, a gente está sempre colocando, terceirizando um culpado. Não, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a É. culpa é dos impostos, da Neymar reforma vai pra Copa ou tributária. não vai pra Copa? Agora é só Copa, ninguém fala não sei o quê. Ninguém fala. Aham. Mas, enquanto a gente está olhando para o mercado e achando que tudo depende dos outros, tem alguém olhando para dentro da empresa, tomando ação, e daqui a pouco vai passar por cima da gente. Então, é muito importante a gente mudar um pouquinho o nosso comportamento a título de cultura organizacional, trabalhar indicador, olhar número, não tomar decisão, assim, achando que isso vai dar certo. Ou olhando pro lado, o fulano tá fazendo isso, eu vou fazer também. Tem que analisar tudo Tem no que detalhe. analisar. Então, assim, sempre o passo do vizinho é mais verdinho, né? Tu vai olhar a grama do vizinho e vai dizer assim, nossa, como a grama dele é verde. Uhum. Então, a gente não pode medir a
nossa performance pela régua do nosso vizinho. Sim. Porque a gente não sabe quais são os pepinos que ele está enfrentando todos os dias, ou às vezes situações que aparentemente pode estar tudo certo, mas quando tu vai lá olhar nas profundezas, não é bem assim que as coisas estão É acontecendo. contexto, né, já. Se a gente for parar pra olhar, às vezes a gente não sabe o contexto do outro. Às vezes ele recebeu um dinheiro que não tava pra receber, e aí ele fez um movimento e tu vai querer acompanhar. Uhum, Tem bastante coisa. Falando um pouquinho nessa questão de reunião, é muito próximo do que a gente enxerga também, né? Porque a gente para pra olhar marketing e vendas. E o esforço que a gente faz para fazer o empresário entender que ele tem que parar a primeira semana do mês para olhar qual o resultado dele uhum, de marketing, vendas, as ações dele e o que está planejado para o próximo mês. Tipo assim, parece que a gente fica implorando para eles: olha só, cara, a gente precisa parar e uhum. conversar. Porque senão eles vão tocando a toque de caixa, né? Sim, E sim. aí o que a gente fala muito é que, por vezes, quando. Até fiz um vídeo sobre isso ontem. Por vezes, quando a empresa tá bem, e ela está bem, ela tá, vou seguir fazendo o que eu tô fazendo, vou seguindo a minha receita. Só que por mais que tu esteja bem, se tu não olhar pro que tu fez e o que deu resultado, às vezes, né, marketing e vendas é uma campanha, é Uhum, um vendedor, é um pedido que saiu que não estava no sim. planejado e aí tu olha e fala: "Nossa, esse mês explodiu". Mas na verdade explodiu porque tu teve aquela ação pontual que gerou aquele Aham. resultado. O grande segredo é saber qual ação que é, se isso tem consistência, se isso pode continuar assim, se tem como aperfeiçoar isso pro próximo mês. Então, quando a gente olha para marketing e vendas financeiro, pelo que a gente vem conversando aqui, é muito próximo dos dois casos. Sim. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para mudar a fórmula ou para melhor, né, melhorar Uhum. ainda mais, ou para fazer algo diferente porque o que eu tô fazendo não tá dando certo. Sim, sim. E às vezes, assim, talvez vocês percebam essa resistência, também em marketing e vendas, mas é da ação, da mudança do empresário de querer fazer isso acontecer. Aham. Porque muitas vezes, assim, quando buscam ajuda dentro da consultoria, e eu acredito que dentro de marketing é a mesma coisa, eles buscam assim: "Ok, eu tenho essa situação e eu quero que isso chegue Uhum. nesse resultado". Só que isso não vai ser por mágica. E muitas vezes não é uma ação que você faz que você vai conseguir ter um resultado extraordinário. Uhum. São várias, é a somatória de várias mudanças que vai atingir o resultado que a gente quer. Uhum. Só que a mudança é a velha máxima, né? O empresário ele quer mudança, mas ele não quer mudar. Uhum. Não existe isso, né? Eu tô pagando academia, mas eu não tô tendo performance, né, no Eu meu não tô shape. indo e não tô E como mudando. assim, né? E é a mesma coisa. Eu sempre faço uma analogia com a medicina, porque daí isso traz assim para eles, pô, realmente é isso. Uhum. A consultoria ela é igual um médico. Já vem, né? Já é muito a consulta, consultoria. Então ele é igual um médico. Você tá com um problema, você tá sentindo uma dor. E normalmente no financeiro é a dor do dinheiro, né? Não tem mais dinheiro para pagar a conta. Uhum. Ok, tô sentindo uma dor, então eu. Só que eu não tô conseguindo resolver sozinho. Tô tomando, sei lá, um paracetamol e não tá resolvendo. Uhum. Vou chamar a consultoria e diz assim: "Ah, eu tô com essa dor e o que que eu tenho que fazer para melhorar?". Aí a consultoria vai fazer o quê? Vai pedir exames, ok, vem um diagnóstico aqui, pedindo toda a documentação para a gente fazer essa análise. E a gente tem um diagnóstico. E Uhum. a gente vai dizer assim: "Olha só, empresário, a sua empresa ela está passando por esse problema, por essa situação, e eu vou te dar receita Uhum. para fazer, para que a gente comece a fazer esse tratamento, Uhum. que ao longo do tempo a gente vai conseguir ter resultado. Só que eu não vou tomar o medicamento para você, Uhum. eu não vou na academia para você, Uhum. eu não vou mudar a sua alimentação para você. Uhum. Você vai ter que fazer". Uhum. E daí, ok, o empresário, não, ok, então tá, tu vai lá, entregou a receita e diz assim, ó, tô aqui, precisa de ajuda, qualquer coisa que você precise durante o processo, me chame que a gente vai te dar Uhum. suporte. Se você não tomar a medicação certa, se você não ir para academia, se você não mudar a sua alimentação, você não vai ter resultado. Uhum. E é o que acontece. Às vezes você vai lá, entrega a receita para o empreendedor e diz assim: "Eu te dou todo o suporte que você precisar, a gente vai estar aqui". Uhum. Mas existe uma parte que a gente Que é a não tua, que eu não tenho como fazer que eu por não ti. tenho como fazer. Aham. E daí qual é o grande problema? É a mudança de atitude. Uhum. Que sempre fiz assim, como que eu vou ter que mudar agora? Uhum. Como que eu vou ter que agora ficar cobrando as pessoas? Como que eu vou ter que agora, tentar ficar monitorando o indicador? Isso é chato, isso dá trabalho, vou ter que mudar algo que sempre fiz. Uhum. Eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho, mas nada vem de graça. Uhum.
Então, se a gente não ter foco e fazer isso acontecer, a gente não vai ter resultado. E é isso que a gente traz, às vezes, para os empresários, é trazer esse cenário, que a mudança é de cima para baixo. Uhum, Não queira o empreendedor dizer assim, ah, mas o meu time não está fazendo, ah, mas ninguém está motivado. Diz, ah, mas como é que está a tua motivação? uhum. O empresário, ele é como É o reflexo. É o exemplo. é o exemplo, assim, é como uma família, assim, os pais são os Uhum, exemplos para os filhos. E se eu dentro da minha empresa, como gestor, como dono do meu negócio, eu não estou motivado, é a motivação, ah, mas ninguém me motiva. Gente, de motivação dentro para é fora. de dentro para fora. Não tem assim, ah, vou motivar. Não, Uhum, você tem que sentir isso, você tem que uhum, puxar o time. uhum, Isso é liderança, a gente puxar. Não é ser puxado. Não, vamos lá, gente, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer a coisa acontecer. Só que muitas vezes se espera que alguém faça isso por eles. uhum. Então a gente só vai ter resultado se o dono da empresa realmente estiver disposto Entender. Uhum, a agir diferente. Agir. Está uhum, disposto a agir. uhum. Esse é o grande. É a viradinha de chave que falta em muitos negócios para poder mudar resultado, para poder melhorar a caixa, trazer dinheiro de novo e realmente, né, ter Ter liberdade. liberdade. Vamos lá, já. Se a gente comentou aqui, e aí uma coisa que eu acho que é legal para quem está nos assistindo. Eu, Guilherme, tenho uma empresa, seja ela de qual modelo for. Ah, é uma indústria, é um Uhum, serviço, a gente sabe que as dores elas são muito parecidas em proporções diferentes, mas às vezes elas mudam. Quais são os principais sintomas que o empresário sente que demonstram que ele deve procurar ajuda no sentido financeiro? No sentido de não chegar naquele assim, estou respirando por aparelhos uhum, e eu preciso alguma coisa que vá me fazer tirar da cama aqui. sim. Vamos Quais são os sintomas que eu acho que é legal a galera falar assim, pô, se eu tiver com algum desses aqui, eu já tenho que pensar em alguma Aham. coisa. Vamos lá, né? Antes de realmente sentir a dor, Exato. eu acho que ele precisa responder algumas perguntas. Uhum. Primeira delas, você sabe qual é o resultado líquido do seu negócio? Ah, você sabe, assim, Va- no centavo, Vamos né? lá. O que é resultado líquido? Resultado líquido é saber se a sua empresa está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Esse é o resultado. Tudo Isso é o que resultado. entrou, tudo que A, saiu. a continha é bem simples, né? Vou pegar meu faturamento, diminuir os custos daquele faturamento, todos os gastos que eu tive dentro da empresa no mês, independente se eu já paguei ou se eu já recebi. Se eu fizer essa continha de mais menos aqui, e Na última linha tem que sobrar, tem que sobrar. tem que ficar com um positivo. Positivo. Então, assim, se eu sei o positivo, se está dando resultado, se está dando lucro ou se está dando prejuízo, isso já é um bom começo. Uhum. Então, se eu não sei, muito cuidado. Às vezes você pode estar numa empresa com um resultado negativo e você não está sentindo no caixa ainda. Até porque o Aham. caixa, ele é só o reflexo de um resultado ruim de uma longa data, né, de muito tempo. Uhum. Então, primeiro, é essa pergunta. Outra pergunta, você sabe o custo dos seus produtos? E que margem cada produto ele traz dentro da sua empresa, a margem de contribuição? Uhum. Poxa, eu não sei, margem de contribuição, o que que é? A margem de contribuição nada mais é do que o que sobra, né, de cada produto para pagar o seu custo fixo. Então você vai tirar o custo do seu produto, ou do seu serviço, vai tirar os impostos, comissão, basicamente isso, e você vai ver que margem que ele tem. Porque Uhum. é aquilo ali que vai ajudar a pagar toda a estrutura de custo fixo que você tem hoje dentro da empresa. Uhum. Custo fixo, se eu fizer uma pergunta, quanto que é o teu custo fixo hoje? Poxa, essa eu não sei, eu acho que é não, não existe hoje o mercado ele não aceita achismo. A gente já sabe, a gente acabou de falar da situação financeira dos negócios. Então, se você não tem isso na ponta do lápis, vai ficar muito difícil de você sobreviver a qualquer turbulência de mercado. Uhum. Custo fixo, é importante você saber. E uma das coisas, um dos indicadores assim que eu acho muito importante é o ponto de equilíbrio. Qual é o mínimo de faturamento que você tem que ter para conseguir honrar todos os seus compromissos? Uhum. Qual é o mínimo? Então, assim, dentre essas perguntas, se alguma delas, ou todas, né, que isso pode acontecer, Quanto mais, pior, né? Então já é, sabe. Quanto mais não para cada uma das respostas, é pior o cenário. esse é o momento de você começar a olhar, ou que seja na consultoria, ou que seja buscar informação em qualquer lugar. Uhum. Então, e se precisar de ajuda, lógico, né? Busque a consultoria, busque alguém algum profissional que consiga trazer esse olhar para o seu negócio, Uhum. para que você possa entender mais, porque às vezes tem muito dinheiro na mesa. E que você está deixando de ganhar por não conhecer os números da empresa. Uhum. E sair um pouquinho daquela visão de que consultoria é só para quem está quebrando.
Muita gente às vezes pensa assim, né? Ah, não, mas eu não vou contratar uma consultoria Tá porque... tudo certo. E assim, uma grande parcela, assim, uma parcela muito interessante dos nossos clientes são empresas saudáveis. Uhum. E que buscaram a melhoria porque queriam entender um pouco mais os números da sua empresa, para que eles conseguissem dar um passo além, para que eles conseguissem crescer. Porque quando a gente cresce e nós não estamos sustentados e organizados, a chance de isso não dar certo ela é muito alta. Uhum. Porque assim, quando eu consigo controlar no olho, ok, tá tudo sobre os meus olhos. Quando eu cresço, eu não consigo mais controlar no olho. Uhum. E daí eu perco totalmente o controle da minha empresa. Aí é um risco grande de não dar certo. Boa. A gente tava até falando aqui nos bastidores, né? Eu comentei com a Jess que a gente tem público, tem clientes muito parecidos no sentido de contexto deles. O que, que a gente quer. O que, que é esse contexto muito parecido? Chega final do mês é dois cenários e dois extremos, né? Ou ele tá muito mal e precisa fazer alguma coisa, mudar a receita para crescer, ou ele tá muito bem e aí ele precisa fazer alguma coisa para crescer ainda mais. Uhum. A consultoria financeira é a mesma coisa. Tanto para marketing para vendas eu vendi, atingi meu faturamento, minha receita e eu dei resultado. Legal, como tu fez isso e como é que tu melhora? Quando tu tá nesse cenário, geralmente tu tem uma margem melhor, Uhum. tu tem uma visão melhor, tu tem tempo e às vezes até caixa para queimar, porque tu sabe o resultado que tu vai ter, né? E geralmente o oposto pô, esse mês foi mais um mês ruim. O mês que vem, mês passado, foi mais um mês ruim. Então, a pergunta que fica há quanto tempo está ruim e tu Uhum. não tá fazendo nada para agir? E há quanto tempo está bom e tu não tá olhando com clareza para melhorar ainda mais? É isso Eu aí. acho que o que a Jéssica comentou aqui de a gente confundir e achar que tem que procurar ajuda só quando a gente tá realmente Uhum. na ruim, né? É algo que a gente percebe, inclusive, pelos nossos clientes aqui também. O cliente que nos procura, porque ele fala assim, cara, eu tô crescendo, mas eu entendi que o que eu tô fazendo eu não vou conseguir manter, eu preciso dar um passo a mais para fazer ainda mais. Esse cara, ou essa empresa, né, cara é visto de linguagem, mas essa empresa, quando ela chega para nós, o crescimento dela é muito mais acelerado, porque ele enxerga e aí ele tá estruturado para crescer. Geralmente, quando tá ruim, é aquela coisa, né? Olha, eu tenho só mais um mês. Se eu não Uhum. vender, eu não consigo nem ter pra te pagar a consultoria. Sim, e assim, ó, essa questão de estar ruim, deixar ficar ruim para pedir ajuda, é muito difícil também ele conseguir se focar em outras ações necessárias para que melhore o resultado. É o Até para que negociar. Claro, porque o que que acontece, né? Às vezes eu estou numa situação financeira muito ruim. E daí eu entro com a consultoria. Beleza, agora a consultoria vai ter que tentar me tirar do fundo do poço. Uhum. A gente vai fazer o nosso máximo. Mas, às vezes, vem esse esforço do empreendedor, que às vezes pode despender também de alguns recursos, seja para Uhum. melhorar o comercial, seja Uhum. para fazer uma ação de marketing, seja para reduzir custos, seja para trazer profissionais para dentro Gerar do estoque. negócio, estoque, enfim. E são ações que muitas vezes requerem algum tipo de investimento, seja de dinheiro ou seja mesmo de esforço. Uhum. E quando o empresário ele está todo dia apagando um incêndio em relação ao financeiro, todo dia eu chego de manhã, eu tenho que ver o que que eu vou faturar para Uhum. eu descontar título, que às Uhum. vezes tem empresas nesse cenário, infelizmente, para descontar título, para eu conseguir pagar as contas que já estão atrasadas. Então ele fica todo dia realmente matando um leão. Uhum. Como é que esse empresário vai conseguir ter tempo e cabeça e psicológico para pensar numa ação comercial, para fazer uma reunião com o time de vendas, para ir lá fazer uma reunião com compras, Uhum. para ficar olhando o custo? Então, assim, ele não tá, porque a cabeça dele está totalmente focada em buscar dinheiro para Fazer. pagar E, o que está atrasado. e às vezes não é nem o dinheiro bom, né? É o dinheiro só por dinheiro, para poder pagar É, aquilo ali. Às vezes, né, quando a gente olha para modelo, principalmente quando já se falou de desconto, né? Pô, às vezes a margem é apertada. muitas E vezes. aí tu faz antecipação com desconto e a Uhum. tua margem ela cai para metade para o banco ir lá apertar um botão e te antecipar um dia. E assim, Guilherme, às vezes, alguns negócios, o grande problema, elas têm um EBITDA, o EBITDA é o lucro antes, de imposto de renda, antes das despesas financeiras, então às vezes tem um EBITDA legal, ou seja, ela gera um resultado bom, só que ela está com caixa ruim, aí a gente vai observar o volume de despesa financeira, ele é Uhum. muito alto. Uhum. Então, a parcela toda do resultado da empresa vai para os juros.
Então isso é muito ruim. Uhum. Então, aí o que que acontece? Às vezes a empresa acaba, pagando juro alto, às vezes isso não e mesmo assim, ó, se a empresa, o resultado acaba sendo consumido pelos juros, e ainda assim precisa pagar parcelas de empréstimos que precisou fazer para capital de giro e Uhum. mesmo assim não resolveu, às vezes você só fica queimando caixa e Uhum. não consegue, daí você entra assim num círculo vicioso e Uhum. você não sai do lugar. Uhum. Porque a gente só vai conseguir sair de uma situação financeira desconfortável a partir do momento que a empresa conseguir gerar resultado suficiente para pagar as despesas financeiras e pagar todos os empréstimos, financiamentos, todos esses compromissos assumidos com base nesse problema financeiro. Se ela não conseguir gerar resultado para honrar tudo isso, ela não vai conseguir sair do lugar. Vamos ver. E daí vem ações, né, de alongamento de dívida, de trocar um juro caro por um juro mais barato, enfim, são várias ações que são necessárias a serem feitas para conseguir fazer com que a empresa gere caixa. Porque sem dinheiro você não consegue desenvolver nada. Sim. Então não precisa o empresário chegar numa situação dessas para dizer assim, agora eu preciso de um milagre. Não dá, não vai funcionar assim. É Uhum. que ele precisa primeiro conhecer esses números, entender, responder todas aquelas perguntas. Se ele não sabe responder ainda, então busque o conhecimento para respondê-las, Uhum. para entender se está saudável ou não. E se estiver saudável, sempre pense que pode melhorar. Pode Porque ficar mais legal. sempre pode melhorar. Uhum. A gente, como empresário, a gente tem que pensar assim, ó, nós não podemos se conformar com o resultado que a gente tem. Uhum. A gente tem que ser um eterno inconformado. Ô, Jossi, mas eu não tenho descanso. Mas não tem descanso. Quando tu assumiu essa posição, Não tem se não te descanso. falaram, estou te falando agora, né? Exatamente, não tem descanso. A gente tem que estar sempre olhando para o mercado, sempre olhando em fazer coisas diferentes, até porque o nosso cliente, ele pede isso. Com tanta mudança acontecendo a nível de mercado e em todos os setores, o cliente ele quer isso, ele quer que você mude, que você traga novidade, que você traga uma ideia nova, um insight novo, um produto novo, um lançamento novo. Se você parar no mercado hoje, alguém vai vir e vai roubar o seu lugar. E rápido, né? E Hoje rápido. é muito rápido. Sim, e quando você vê, as vendas já caíram, o Uhum. resultado financeiro ele tá cada vez mais difícil, e Uhum. daí até você ocupar a sua posição de novo, pode não dar mais tempo. Uhum. Então, alerta aí Boa. de ter esse cuidado. Boa. Antes de falar um pouquinho, eu tenho uma pergunta para ela que eu vou deixar para o final, que eu sei que essa é polêmica, que é a mistura do PJ com o PF, mas aí você vai ficar para o final. Já se falamos, né, do contexto, do cenário, um Uhum. pouquinho do que a gente, né, domina, tanto, né, tudo da parte financeira e eu da parte de marketing e vendas, mas vamos falar um pouquinho da história da Jace, porque eu sei que tem um livro aí no meio do caminho, né? Tem um Me livro. fala um pouco mais da ideia do livro, quando que foi lançado, o que que ele fala. Então, falar um pouquinho, né, então o livro a gente foi lançado em junho do ano passado, o Código das Finanças, ele é em coautoria com 28 autores, a nível Brasil, então é um projeto da Editora Mestra, aonde, reuniu vários assuntos da área financeira, seja finanças pessoais, mentalidade financeira, patrimônio, então ele traz toda essa pegada, né, de vários pontos do financeiro, e a gente compartilha um pouquinho do conhecimento que cada autor tem. Então, todos os autores são pessoas que vivem isso todos os dias, pessoas que transformaram a sua vida por conta do financeiro. Então, esse projeto trouxe todos esses autores reunidos para compartilhar um pouquinho. E eu falo sobre tudo que o empreendedor deve saber sobre finanças. Então, a gente traz de uma forma bem simples, bem objetiva, numa linguagem bem tranquila, para que qualquer pessoa que leia o livro, ela consiga entender o que a gente está falando. Então é um projeto muito legal. Jaci, da onde É, escrever, isso é um desafio? era a próxima pergunta, mas onde é que surgiu, como é que foi? Então, o pessoal da editora entrou em contato comigo e tal, falou do projeto, e assim, ó, isso me resgatou, assim, uma memória lá da minha infância. Na época da minha adolescência, lá, ensino médio, finalzinho do fundamental, sempre gostei muito de ler, né? Hoje eu peco um pouco por conta de tempo, a gente está sempre buscando conhecimento dentro da nossa área.
área. Mas eu gostava muito de ler e ler histórias e eu ainda tenho guardado um caderno aonde eu lia e eu escrevia à mão, lógico, naquela época Sim. nem computador a gente tinha, era Máquina de no escrever, nós um pegamos a maior disrupção de todas, né? exatamente. Então a gente era na caneta e um caderno e eu escrevia essas histórias, assim, inspirada em tudo aquilo que eu lia. Uhum. Então eu tenho lá uns 2 cadernos de histórias que eu Legal. escrevia. Então quando veio esse projeto, eu disse: "Nossa, que legal, então eu vou resgatar algo que eu fazia". Uhum. Eu tenho uma amiga que ela comenta, assim, a gente estudou juntas na escola, depois a gente se distanciou e há um tempo atrás a gente voltou a se reunir de novo. E ela comenta assim: "Nossa, Jéssica, quando tinha a aula de português que tinha redação, eu disse: 'Meu Deus, vem 2 páginas aí de redação que já se vai ler'". Então é legal isso, né, então a gente transformar agora, através do nosso conhecimento, possibilitar, assim, um material que muitas pessoas possam, ler e deixar o nosso legado. Eu acho que todas as pessoas precisam, passar por esse mundo deixando alguma coisa. Isso é muito bacana e o livro ele traz isso. Sim. Alguém que escreveu algo que pôde contribuir de alguma forma, deixa tua marquinha, assim, na história. A gente não passou por esse mundo à toa, né. Uhum. Boa. E em relação a, vamos lá, a Jace, metade do ano passado escreveu o livro, 2019 começou a empresa, mas da onde surgiu o conhecimento e o interesse financeiro? Então, vamos voltar um pouquinho, É, né, sem revelar anos e idades aqui, por gentileza. há mais de 20 anos atrás. Então vamos lá, né. A minha formação é administração, e Uhum. a escolha por administração foi totalmente racional. Isso eu terminei o ensino médio e já Difícil, hein? Porque geralmente é ou educação emoção. física ou administração. Ah, não tem o que fazer? Cara, faz um desses aí. Não, foi bem racional. Então, aonde eu estava no ensino médio, e eu queria muito fazer uma faculdade, né. Então eu fiquei assim: "Poxa, eu vou buscar, assim, as áreas que eu acho que", e já pensando a nível de mercado, assim: "Ah, onde eu vou conseguir me encaixar no mercado melhor". E daí eu estava em 2 cursos. Era administração e direito, porque assim, poxa, direito eu acho que Uhum. seria legal. Lá na época também do ensino médio, eu já tive muitos feedbacks, assim, de professores nossos, né, em relação à fala, à comunicação, Sim. então isso já traz um pouquinho para essa vertente. Só que daí qual foi a minha ideia, assim, os 2 cursos. Então, eu não venho de família influente, então, assim, venho de família humilde, então eu começar a fazer direito, eu já queria começar a fazer o curso e tentar ingressar na área o mais rápido possível. E eu pensei assim: "Poxa, o direito eu vou penar um pouco para conseguir uma função, um estágio", porque a Uhum. gente não é de família influente, eu conheci alguém para eu estar lá. Aí eu pensei: "Mas a administração ela pode me levar a qualquer negócio, Sim. a qualquer empresa", porque toda empresa precisa de um administrador. Uhum. Tanto é que na época aonde eu trabalhava, porque eu trabalho desde os 11 anos, né, então eu falei assim: "Ah, eu vou fazer administração". A minha patroa disse assim pra mim: "Mas todo mundo faz administração". Eu Uhum. tinha 17 anos, e eu falei assim pra ela: "Eu não sou todo mundo". Essa foi a minha resposta. Ok, então minha escolha por administração foi isso. E daí logo no segundo semestre de administração, na época eu trabalhava no supermercado, então eu queria trabalhar na área administrativa. Sim. E eu comecei a espalhar currículo para todo lado, assim, tem que ter uma vaga aí no meio. E tinha um colega que trabalhava comigo, que estudava comigo na faculdade, na empresa aonde ele estava tinha a oportunidade de pegar o RH. Olha só, eu comecei no RH. E ele assim: "Ó, Jaci, o que que tu acha, assim, eu tenho essa vaga lá na empresa, a pessoa que tá no RH tá saindo, o que que tu acha de tu assumir?" Assim: "Tô indo, né, Sim, administrativo, vai precisar, né? administrativo, vou lá". Então, com 18 anos, assumi o RH de um pequeno negócio, e assim, né, eu lembro o primeiro mês, assim, tinha que fazer fechamentos de folha, eu estava toda enrolada, porque sem experiência na área, né, Uhum. mas vamos lá, vamos tentar. E foi aí esse ingresso. E nessa empresa, como, esse colega estava comigo e a gente estava fazendo a graduação juntos, ele começou a desenvolver dentro da empresa, ele estava no cargo de gerência, uma DRE, uma demonstração de Uhum. resultado para mostrar para a empresa, então ele começou a desenvolver isso dentro da Sim. empresa. Começou a aplicar o que estava aprendendo no. Exatamente. E ele me chamou para perto, assim: "Já, se me ajuda a fazer isso, vamos fazer, ajuda a analisar comigo". Eu tinha 18 anos, então assim: "Vamos lá, vamos aprender junto, vamos fazer junto". Então desde lá, quando a gente teve assim, fizemos o levantamento da empresa, fizemos a reunião com o diretor da empresa, mostramos, eu estava lá junto participando, eu olhei para aquilo ali e eu disse: "Cara, esse mundo é muito legal". É isso aí. É muito legal.
Por quê? Uma que eu vi, assim, um valor gigante nisso, que é tu mostrar para o dono da empresa qual era a situação da empresa. Uhum, E eu percebia também como o dono encarou isso, sabe? uhum, Era algo que era relevante para ele. uhum. Não que o RH não fosse, mas vamos olhar assim de uma forma friamente falando. Às vezes o empresário ele vai olhar sempre para o dinheiro como o mais importante. Posição da cadeira, ela Ela é ela tem relevante. esse viés, não tem como Não escapar. tem como. Então, eu olhei para aquilo ali, eu olhei DRE e eu me apaixonei. Eu falo assim, me apaixonei por aquele negócio. Assim, é muito legal isso. Mas não a construção da DRE, mas o impacto que ela tem dentro Uhum. das empresas. E de lá para cá, então, assim, desde os meus 18 anos, mesmo depois que eu saí da empresa, eu comecei ainda prestei alguns serviços extras como freelancer para entregar essa DRE para o dono da empresa, para ter ele manter essa visibilidade. E eu sempre fui buscando estar em empresas que eu pudesse ter, assim, uma voz de alguma forma, né. Então, a gente foi dentro mesmo eu estando, assim, em algumas áreas específicas, não diretamente com a DRE, eu ainda continuava fazendo alguns freelancers. Então, eu sempre fui a pessoa de ter mais de um trabalho. Sim. Então, eu já dei aula em curso profissionalizante na área administrativa, então eu estava sempre fazendo alguma coisa que pudesse, eu manter o conhecimento sempre ativo, e pudesse também estar entregando isso. E quando eu estava na graduação, eu tinha que fazer um projeto, né? Normalmente era um estágio de final de curso, e existia a possibilidade de fazer um plano de negócios. E eu, como sempre, fui muito CDF, né? Não, vou fazer um plano de negócios, né? Vamos pelo caminho mais difícil. E daí eu fui fazer um plano de negócio. Eu queria muito fazer da área financeira, dessa área do RH, mas o meu orientador, ele era da área, ele era da área do RH e eu queria fazer da área financeira. Daí ele me conduziu a fazer do RH, porque, tu já trabalhou nessa área e Sim, já tal. tá. E daí era a área dele. Ok, eu fiz um plano de negócios de uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, mas sempre com aquele pezinho, poxa, eu queria ter feito do outro lado, né? E ao longo dos anos, assim, que eu fui trabalhando em várias outras empresas como CLT, mas sempre trazendo essa pegada. E há 18 anos atrás, fazendo 19 anos aí, que eu entrei só na área financeira. Então, eu fiquei só na área financeira, assim, entrando nas empresas para melhorar a caixa, fazer cobrança, e depois indo para a parte só do financeiro mesmo, então a gente está indo aí desde 2018, desde 2008, na verdade. Uhum. 2008, eu estou dentro da área financeira de O empresas. olhar o E estratégico para estratégico para o financeiro, de cobrança, de melhorar a caixa. Então, assim, trazendo esse olhar. Já trabalhei em empresa com dificuldade financeira. Uhum. Então, quando a gente fala assim, poxa, você está tendo que descontar título, chegar na empresa, não ter o que ter que ver o faturamento para ir lá descontar, para conseguir pagar aquilo que já está atrasado. Eu vivi isso, assim, Às vezes dentro o de uma Pix tem que cair empresa. no dia para já conseguir pagar uma conta. Nossa, muito, assim, numa época que não tinha WhatsApp, né, tu tinha Uhum. que ir lá faturar, Aham. fazer a duplicata, pedir para o diretor assinar para te Pagar o mandar boleto. mandar por fax para factoring para conseguir, Nossa. descontar título. Então, nessa época, isso, assim, foi ao mesmo tempo muito desafiador, mas, assim, trouxe uma bagagem enorme, porque é muito fácil tu estar numa gestão de uma empresa com dinheiro. É fácil, é só tu pagar conta, Aham. gerenciar. Agora, quando pega o aperto financeiro, viver Uhum. essa realidade na pele é muito difícil. Uhum. Então, isso, na época não se falava, mas hoje, né, eu tenho certeza que eu já estava com burnout na época, por conta, assim, de uma desgaste emocional gigante. Então, foi onde eu resolvi, não, eu acho que não preciso Não. não preciso mais disso, a empresa não é minha. Então, aonde eu fui trabalhar como na gestão de uma empresa de software, onde eu fiquei por quase 9 anos nessa empresa, antes de montar a Potencialize. E dentro, né, dessa empresa de software, daí onde estava mais em contato com os clientes, com as empresas, entendendo um pouquinho desse mundo, trazendo não só o olhar do software, da ferramenta, mas trazendo o olhar da gestão. Porque daí havia muito essa dificuldade, né? Ok, eu tenho a ferramenta, mas como é que eu uso ela? O software, na verdade, ele é só a tela, né? Se Sim, tu não.
no fim do dia... Não tem organização, tu não vai conseguir usar a ferramenta. Então a gente trazia muito esse olhar, né? Olha só, ó, existe uma DRE dentro aqui do software, vamos trabalhar para tu ter esse resultado, para te olhar para esse lugar. Então foi assim, foi um período muito, muito bacana, né, dentro da minha área profissional, tanto na área como líder, como gestora, e também podendo auxiliar muitas empresas. E chegou um momento na empresa em que eu pensei assim, eu acho que eu cheguei no meu máximo aqui dentro da empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito de buscar desafios, né? Eu sou uma pessoa inquieta, muito inquieta. Eu tô sempre fazendo algum movimento, Por isso que fazendo tá no alguma programa coisa. agora, né? É, então, né? Sempre muito inquieta. E quando eu cheguei no nível da empresa, que o desafio começou a ficar menor, Uhum. mas mesmo eu estando nessa empresa, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu Sim. sempre fui uma pessoa que estava dando aula ou fazendo freelancer para alguma coisa, enfim, sempre no movimento. Uhum. O único período da minha vida em que eu só fiquei, assim, com uma coisa só, foi quando eu tive minha primeira filha. Que daí, assim, não, agora eu vou minha Que não é uma coisa licença, só, né? que não é uma coisa só, que eu vou me dedicar só para ela. Foi o único período que Uhum. eu fiquei realmente só com o meu trabalho CLT e eu não peguei mais nada, porque eu disse, não, agora eu vou viver o momento para ela, né? Então, eu já estava perto dos 30, então eu tive ela com 29, então eu disse, não, ok, então agora eu vou já tá um período que eu posso sossegar um pouquinho. Mas não durou muito tempo, né? Não, não aguenta, né? Fica É, aquela coisa. não durou muito tempo. Então chegou nesse momento da empresa que eu pensei assim, eu acho que, poxa, já tô no meu máximo. Eu não, eu sentia que eu podia ajudar mais, que eu podia fazer, que eu podia ir muito mais além. Uhum. Só que a empresa não era minha, Sim, então tu tem tem o coisas teu, tem que... coisas que não dependem de mim. Tem uma linha que tu não passa. E daí voltou, né? Vamos voltar lá para a graduação. E eu pensei, poxa, eu acho que aquele projeto lá, né, da consultoria, isso pode dar certo. E eu comentei isso com um colega. Disse, olha, eu acho que. Primeiro, antes de tudo isso, eu conversei com meu marido. Assim, olha, eu acho que não. Acho que já tô no meu ápice dentro da empresa e eu tô sentindo dentro de mim que dá para ir mais além. Eu sinto que acho que tá no momento. Sim. Só que a gente tem que tomar algumas decisões. Então Tem que agir, né? a gente só tinha a Sofia. E sempre foi um plano nosso de ter 2 filhos. Uhum. E daí eu cheguei pra ele assim, ó, então a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente pensa em ter um segundo filho nesse momento. E depois, a hora que nascer, e talvez eu busque esse movimento. Ou eu já começo a estruturar isso agora. E daí a gente pensa no segundo filho Mais pra frente. mais pra frente. Não sei quando, mas mais pra frente. Uhum. Ele olhou pra mim, já me conhecendo, falei assim: "Não, então vamos ter o segundo filho agora". Então já vamos pensar sobre isso aqui agora. Então ele pensou assim, né, se não for agora, Né? dificilmente vai ter outro. E foi o que a gente fez, então a gente começou a fazer esse planejamento de ter o segundo filho, daí logo em seguida eu engravidei do Pedro. E já nesse movimento, eu grávida, eu comentei com um colega, assim, eu disse: "Olha, eu acho que possivelmente depois da minha licença, talvez eu não volte, eu vou buscar esse outro movimento, eu acho que o que eu tinha que contribuir na empresa onde eu tô, eu acho que eu já contribuí, e eu vejo que eu estou estagnada e para mim, assim, quando tá tudo muito parado não tá legal, Eu tenho mesmo. então precisamos ter um movimento". E daí daí eu falei um pouquinho do projeto que eu tinha, sobre até a questão de parcerias e tudo mais, e ele comentou assim: "Pô, Jossa, legal". Eu assim: "Ah, se daqui a pouco tu quiser e indicar algumas empresas", Uhum. enfim. E daí ele embarcou na ideia e ele foi indicar algumas empresas. Então, em janeiro de 2019, eu tinha 2 empresas já, era final do ano, eu estava na praia, e ele assim: "Ó, já tem a empresa X e a empresa Y". Comentei, eles se interessaram, vamos marcar uma reunião para conversar? Eu disse: Legal. "Vamos marcar uma reunião para conversar". E daí começou. Então, em janeiro de 2019, eu trabalhando CLT, olha o cenário, trabalhando CLT o dia todo, então eu sempre fui muito profissional, então dentro lá do meu É. trabalho, ficando lá. Fora do expediente, fazendo consultoria. Uhum. Tinha a Sophie, que na época tinha 3 anos, e grávida do Pedro. Que nesse movimento E todo, começando a empreender. e começando a empreender. Então levou-se esse movimento até julho, quando o Pedro nasceu, Uhum. e eu resolvi tomar a decisão de não voltar mais. Então, assim, ok, então agora vai ser o momento de eu não voltar mais, vamos se dedicar só à consultoria. Então foi, e mesmo eu tendo, depois que eu tive o Pedro, eu tava lá, né, tem uma foto que eu acho que eu tava com o Pedro no colo, fazia, sei lá, 2 dias que eu tinha ganho ele, então eu tive parto normal, então pra mim tava tudo Sim, certo, né? tranquilo.
Eu tenho uma foto que eu estava com ele aqui no meu braço, um notebook na minha frente e eu trabalhando, Um assim. DRE na frente Um era DRE e tudo. fechando DRE. Então, mas isso sempre me instigou. E tanto é que, assim, os clientes que eu tinha já sabiam e a gente sempre conversou. E a minha mãe ia junto comigo depois, né? Assim, um mês depois, 30 dias depois, ficava com o Pedro, já tinha conversado com o cliente. Ela ficava no pátio da empresa, no escritório da empresa, assim, na recepção, com o Pedro. Se eu precisasse sair para Já dar de tava. mamar, aí o pessoal, não, tudo certo já. Se eu saía 10 minutinhos, dava de mamar e voltava para a reunião. Então, quando a gente fala, tem uma frase que eu gosto muito, que o impossível é uma questão de escolha, e é uma frase que norteia muito a minha vida pessoal, porque tudo que a gente quer, a gente pode, e é possível. Não é fácil, exige bastante dedicação, Uhum. exige abdicação de muita coisa, só que é algo que a gente pode fazer. Uhum. Então, nesse cenário todo, assim, com muitos compromissos, com família crescendo, com bebê, com tudo, e a gente conseguiu empreender. E ao longo desses 7 anos, a gente construiu, assim, um time. Hoje eu tenho mais 9 pessoas Eu ia perguntar quantas pessoas tem contigo. que trabalham hoje comigo, e isso que é o legal, assim, ó, é fazer com que as pessoas e o que eu sinto muito orgulho também dentro do time que a gente formou, é que eu nunca demiti ninguém. Ou seja, todas as pessoas que vieram ao longo desses 7 anos estão aqui, ficaram dentro da empresa. Uhum. E a gente traz muito isso, assim, para o time, né, que eu sempre falei que eu não quero, nunca foi intenção minha crescer sozinha. Uhum. Até porque a gente pode crescer sozinha, mas a gente vai até um ponto, a gente não consegue abraçar tudo. E quando tu traz um time para perto de ti, com pessoas que querem isso também, que querem crescer, estão dispostas, né, a crescer junto, e a gente também traz a contrapartida disso, tanto de reconhecimento, de remuneração, Oportunidade. da oportunidade, tu vê que as pessoas querem ficar. Porque eu sempre disse para o time que tem que ser bom, você tem que vir porque é bom, porque eu Sim. gosto desse movimento, porque eu gosto das loucuras que você já se inventa de fazer alguma coisa, de tirar todo mundo da zona de conforto. Uhum. Então, e isso que é legal, sabe? É que a gente não cresce sozinho. Existe um time por trás da Potencialize, Uhum. existe um time que está lá no escritório nesse momento, trabalhando, ajudando empreendedores para fazer a coisa acontecer. Então, e isso a gente olha para trás, por isso que eu digo assim, nunca a gente deve se comparar com a régua dos outros. Não dá para a gente medir com a Uhum. régua dos outros. E quando a gente fala sobre isso, eu falo que a gente traz um pouquinho desse olhar, né? Ah, mas quem que é a Jace? A Jace vem de uma família simples, uma família humilde, do interior de Maruí. Então, assim, bem do interior, E Maruí é aonde interior é de Santa interior e Catarina, só para daí deixar claro pra galera. e interior de Maruí é mais Aham. interior ainda. E tu conseguiu galgar todos esses passos, tu conseguiu crescer, montar um negócio, mesmo não sendo de família influente, tu ocupou o teu espaço dentro do mercado, as pessoas te veem como um profissional, tu consegue ajudar mais pessoas, e eu acho que isso é um grande propósito dentro do nosso trabalho. A gente não pensa só na gente, e principalmente em relação ao diferencial, tá? Já essa consultoria financeira todo mundo faz, hoje IA faz isso. Uhum. Mas o que que diferencia a Potencialize? Talvez esse outro lado, é o lado que a gente vai chegar para o empreendedor e vai olhar no olho dele e vai dizer assim: eu vou te ajudar, nem que seja na unha, mas Sim, nós vamos fazer isso dar vamos fazer. certo. Aham. Depende de ti, lógico, mas no que depender da gente, a gente vai fazer isso dar certo. E a gente Sim. se envolve com o cliente, a gente realmente quer fazer isso acontecer. E isso é uma cultura da Potencialize. A gente está lá para ajudar o que tiver que ser feito, a gente vai fazer. A Uhum. gente não vai medir esforços para que isso aconteça. Então, quando traz essa cultura que é muito além do número financeiro, é Uhum. tu realmente querer dar essa liberdade que eu sei que ele buscou quando ele montou um negócio e diz Uhum. assim: vamos lá, a gente vai te ajudar a chegar lá. É. E é isso que a gente busca, sabe. Então, a gente quando olha pra trás, eu sou uma pessoa muito reflexiva, né, tu olha essa caminhada toda e tu vê assim: "Poxa, é muito legal", quando tu vê um empresário que realmente mudou a vida dele, Uhum. um empresário que antes estava argolado, não via uma luz, a gente vai lá, a gente traz uma luz, uma luz no fim do túnel, quando ele achou que nada mais poderia dar certo. E tu vê esses feedbacks, né, dos nossos clientes, o resultado que eles conseguiram, porque a gente é só a ponte, porque quem Sim, faz é ele. sim. Então isso é muito gratificante. Eu acho que a gente tá muito alinhado em relação a até cultura e como é que a gente, apesar de nos conhecermos há pouco tempo, mas eu ganhei um tênis de um cliente nosso escrito "Quem vence a gente vencer". Que é a frase que eu uso, porque no fim do dia, né, já se a gente, hã, olhando para o nosso modelo de negócio,
ele não é o melhor modelo do mundo pra gente ganhar dinheiro e ficar rico. Sim. Uhum. Ele já nasce com um modelo e um propósito de: "Eu preciso transbordar e fazer os É. outros, crescerem". E aí quando a gente diz os outros, é as empresas que nos contratam, as Uhum. pessoas que trabalham nessas É. empresas e as pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que Uhum. isso talvez seja o nosso maior motivador, assim, é de É. ver e falar: "Pô, a galera tá realizando sonhos", né, tanto Uhum, internamente uhum, quanto o uhum. cliente saiu de um lugar É. para outro, agora ele era uma pessoa, agora ele é 5, Aham. ele saiu de um espaço, foi para um espaço maior. Eu acho que esse talvez hoje, né, olhando para nós, assim, como muito próximos em relação a pensar, é isso que faz a gente estar de pé, porque se a gente fosse pensar única e exclusivamente no dinheiro, consultoria por consultoria, Uhum. a gente estaria sozinho cobrando X mil reais para dar Sim. direcionamento e tá tudo É certo. isso mesmo. E isso é algo que eu sempre trago para o meu time, porque se a gente for pensar só no financeiro, nós como profissionais, a gente vai dizer assim: "Ok, como tem muito profissional que faz isso, tá tudo certo, né, cada É um escolha. escolhe o modelo de negócio". Exato. E que tu pode cobrar um ticket muito mais alto, tu trabalha sozinho, resolve tudo sozinho, não tem pessoas, não tem time, não tem movimento de clientes. Uhum. Só que eu acho assim tão, sei lá, acho que é tão injusto talvez. Na minha opinião é meio vazio, porque Sim, tá, tá ali por ok. tá ali, mas beleza. Aí vem voltar um pouquinho naquilo que a Aham, gente falou, assim, de deixar nossa marca dentro da aham, sociedade. Então, a cada empresa que passa pelas nossas mãos, a cada pessoa que consegue mudar, o que a gente pode impactar a vida dela por uhum, conta daquilo que a gente sabe, a gente deixa uma marquinha nossa nesse mundo. uhum. Porque no final das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar. Sim. Eu sempre penso sobre E não isso, vai assim, levar nada. é, exatamente, não vai levar nada, vai todo mundo para o mesmo lugar. Uhum, E às vezes eu brinco, assim, eu gostaria muito que quando tiver lá dentro do meu caixão, tiver muita gente dizendo assim, poxa, foi, que sim. realmente vai ser de coração, que vai ser assim, que pessoa legal, como ela conseguiu ajudar e transformar a minha vida, como foi importante ela passar por esse mundo. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir isso, a gente deixa um legado. Uhum, E não vai ser a nossa vida não estando mais aqui que a gente morre. uhum. Então é muito legal que o nosso nome se perpetue por muitos anos, sendo lembrada por algo, por um feito muito maior, que Uhum. seja a transformação na vida das pessoas. Eu acho que isso é isso que me move todos os dias, é isso que quando às vezes um cliente liga muito apavorado, tu vai dar atenção para Sim, ele, tu vai dizer assim: "Tá para bom, tudo e vamos. espera aí, vamos lá, eu vou dar um jeito de ir aí, Uhum, nem que seja à noite, nem que seja uhum, responder 11 da noite e tá tudo bem". sim. Porque eu vejo que esse é isso, é para isso que a gente está aqui, né, acho que é para isso que as empresas nos contratam, e é para isso que a gente veio para esse mundo. Boa. E eu acho que é por isso que a gente tem o programa agora, né. Se a Exatamente. gente for parar pra pensar, pelo menos, né, quando a gente recebeu o convite da Uhum, Dani, é né, a isso. Dani conversou, e aí eu conheci a Jace através do programa, só pra deixar claro, Zona de Decisão, pra quem não sabe, todos os domingos às 7h30 na UniTV e no YouTube dá pra olhar lá, a gente tem um programa onde a Dani estruturou uma ideia de como que a gente reúne 3 mentores, né, eu, a Jace e Isso. o Rafa Glavan, e como que o empresário traz as suas dores e a gente com cada olhar Uhum. pra dentro, da nossa especialização, a gente consegue dar esse direcionamento. E eu acho que talvez, eu acho não, acho que esse programa ele tá muito alinhado com a forma como a gente pensa. Sim, Porque muito. assim, é um dia inteiro de gravação, Uhum. é um dia inteiro nosso, é um dia inteiro onde a gente se coloca à disposição para falar assim, cara, deixa eu te ajudar. É, E tá sendo bem legal, porque cada vez muito mais a gente legal. consegue, né, tirar deles aquela coisa de o medo de se expor, porque ali o objetivo de fato é ser ajudado, né? Então, Exatamente. E eu vejo assim, né, o projeto quando a Dani conversou comigo e, cara, eu não pensei 2 vezes em é. aceitar, eu até comentei com a Dani: "Ah, tu já me conhece, tu sabe que eu não tenho como dizer não para isso, né". Mas é justamente por isso, é onde a gente percebe quanto que ainda é muito difícil para o dono do negócio falar das suas carências, Uhum, falar das suas dores. Por quê? Porque existe hoje rede social que só uhum, mostra aquilo que tá bem. é. O negócio que tá voando, o faturamento tá aumentando, a meta batida, ninguém mostra o que tá ruim. Uhum. E quando chega o empreendedor e diz assim: "Poxa, mas eu vou lá para falar de um problema que eu tenho, de uma Expor falha", ainda, né? expor, assim, para muitas pessoas, talvez eu tenha esse receio. Uhum, Então eu acredito que o programa, ele encoraja os empreendedores a dizer assim: "Poxa, o problema não tá só comigo, uhum,
o problema ele tá comum e tem gente que pode me ajudar. Uhum. E esse propósito nosso, né, nós, os 3 mentores, é realmente isso, assim, ó, é de poder contribuir, de poder ajudar, de fazer com que eles possam levar um pouquinho de tudo aquilo que a gente fala para eles, para a empresa deles e realmente ser transformado, gerar transformação. Então, assim, a gente é muito apaixonado pelo programa, né, então a gente tá ali, assim, amando Se a envolveu cada vez ideia. mais, né, cada vez mais a Aham. gente tá Mas porque a gente sabe desse propósito, então quem não assistiu o primeiro episódio, assista, segue, faça assim uma sequência, né, uhum, de tempo para assistir todos eles, que assim, ó, tem muita coisa legal, tem muita dor que cada empresário leva, que pode ser a dor do seu negócio, uhum, e quem sabe se encoraja para ir no programa também, né? exato. Porque a gente no bastidor também conversa com o empreendedor e a gente vai poder contribuir um pouquinho daquilo que a gente consegue para ele ter uma visão diferente e colocar em prática. Então, eu tenho certeza que vai ser muito Vai transformador. ser top, né. É, até a gente já teve, né, porque a gente gravou alguns, e aí a gente já tem as pessoas executando o que a gente falou, É. e algumas delas mudando completamente o plano, né. Então, Uhum. eu ia fazer esse movimento, eu cancelei esse movimento e tô fazendo esse movimento primeiro que vocês falaram, e só aqui já mudou Hum. completamente o que eu iria fazer, e já tô olhando para resultados. Então, é muito sobre isso, até a Dani comenta muito lá, né, a gente é tão aberto que ela fala: "Vocês não podem falar com as pessoas antes, porque senão a gente já vai falando e já vai querendo ajudar antes do programa, Já né". puxamos, já foi puxado na orelha por conta É, disso, mas a né? gente tá aprendendo, a gente tá Aham. aprendendo. Ah, mas é muito legal. Eu tenho certeza que é um movimento diferente, mas é um movimento que tende a dar muito certo, porque todo mundo precisa dessas informações. Então, quanto mais a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, mais a gente gera uma sociedade sustentável, que Uhum. eu acho que é o Que esse é que. o objetivo, acho que é. Exatamente, até porque em vários indicadores, né, Sebrae, que fala sobre o quanto que as empresas quebram no nosso país, e muitas vezes é por falta de conhecimento, Uhum. muitas vezes é do empreendedor parar um pouquinho e olhar para esse lado de gestão, o que que eu tenho que fazer para melhorar o meu negócio, porque muitas vezes você monta um negócio porque sabe fazer muito bem alguma coisa. Sim. Era tecnicamente muito bom e aí Exatamente, e o sonho acaba virando um pesadelo, então eu acredito que o programa ele vem com esse olhar, vamos disseminar conhecimento, fazer com que as pessoas, aprendam e coloquem em prática para realmente transformar o resultado das empresas. sim. É, até porque a nossa cadeira é uma cadeira muito, solitária, né, como empresário, porque por vezes tu não consegue compartilhar com a família teus Uhum, problemas, porque pode abalar a família. Tu sim. não pode compartilhar com a galera que tá na tua empresa, teus funcionários, teus colaboradores ou teus parceiros, porque talvez isso gere problemas, Uhum, né, internos na empresa. Então, ela é uma cadeira solitária. E aí, as pessoas que estão indo lá, primeiro, tem que ter muito coração aberto, porque é o que a gente fala, né? Se o empresário vai lá achando que ele não vai abrir as fraquezas dele, uhum, esquece, a gente vai espremer e ele vai falar de alguma forma. Mas isso é encorajar ele a fazer isso, mas muito mais é quem estiver vendo olhar e falar: "Pô, isso aqui não é o meu modelo, mas o que eles falaram aqui faz sentido para o meu modelo e eu vou adaptar ele, vou fazer tal uhum, coisa". Então, uhum. a ideia de fato é que a gente faça, né, um bom programa de coração, um programa onde a É, gente realmente tem essa intenção de melhorar o mercado da onde a gente está, de onde a gente está, que é o mercado sul de Santa Catarina, mas que para dar visibilidade para o Brasil inteiro. Então, é um pouco disso. Como é que a gente transforma e deixa nosso legado, né? é isso mesmo, e tenho certeza que o pessoal vai gostar. Já para duas perguntas para encerrar. A primeira delas é ah, do que tu tá vendo do mercado. E eu sou um empresário que está assistindo. Por mais que eu esteja bem ou esteja mal, qual seria a única coisa que tu falaria para mim dizendo assim, cara, isso aqui é uma coisa que tá todo mundo olhando e que se tu botar o olho nisso aqui, isso aqui muda o teu jogo daqui para frente. Eu acho que, assim, ó, falando de qualquer indicador que você precisa olhar, tem que escolher um indicador. Olha o resultado líquido da tua empresa. Quanto que tá te sobrando? Olha para isso. E, e assim, ó, não se conforme com a queda do resultado. Faz Uhum. comparativos. Porque não adianta a gente ter um negócio, a gente trabalha bastante, porque quem é empresário
trabalha 24 Sim. horas. É Então, se você percebe que o resultado está caindo, toma ação. Não se conforma, em nenhum momento tem que se conformar com o resultado que tem. Uhum. E não põe a culpa, não terceiriza a culpa. Porque assim, a gente, o resultado tá caindo, mas é o mercado. O mercado vai ter, crise vai ter todo momento, vai ter mudança de governo, seja a nível federal, seja estadual, seja municipal. A gente não pode terceirizar a culpa. Uhum. A gente tem que olhar para aquilo ali e tem que dizer assim, o que eu vou fazer diferente para mudar? Isso. Então, e o resultado líquido é o nosso termômetro. É assim, Talvez seja o pilar principal. é o Dele a pilar. gente avalia tudo. Dali, se o resultado não está bem ou se está caindo, você vai tomar as ações pertinentes. Mas o resultado líquido é o primeiro indicador que eu aconselho o empreendedor olhar. Legal. E um exercício muito do que está alinhado com o que a gente trouxe beleza, eu estou com esse problema. Lista todos os problemas que na tua cabeça podem estar levando aquilo e tira os que tu não tem ação. Uhum. Política, tal, tira tudo. Tá, isso que eu não tenho ação. Então, o que sobra que eu tenho ação e que eu tenho que agir? Exatamente. Escolhe um ou dois e já vai fazer uma diferença grande para executar. Com E para certeza. encerrar, já se o maior problema de todos, mistura CPF com CNPJ. Então, Como é que é isso lá? acontece isso, assim, é mais comum do que. Na verdade, a gente já imagina que isso é comum, né? Então, as pessoas acabam misturando tudo, pessoa física com pessoa jurídica, principalmente quando não existe sócio. Então, é tudo meu, então por que Sim. não misturar? Só que eu sempre dou o exemplo da vaca, né? Da vaquinha. Quando você faz essa misturança toda de pessoa física com pessoa jurídica, você não consegue nem viver bem na pessoa física e você acaba matando a vaquinha. Prejudicando. Exatamente. Por quê? Porque assim, ó, eu vou tirando recursos da empresa e às vezes pode acontecer assim, a minha empresa não está dando resultado. Aí você vai ver, você tem uma retirada enorme durante o mês, onde a empresa ainda não comporta isso. Eu sempre sou a pessoa que levanta a bandeira de que o dono do negócio tem que ganhar muito bem, porque não é fácil empreender. Só que desde que a empresa gere resultado para isso. Desde que ela tenha condições de pagar isso. Exatamente. Não é, às vezes assim, você ser taxado de empresário não significa que você está nadando de braçada a nível de dinheiro, assim, que você está ganhando muito dinheiro. Pelo contrário, às vezes. Às vezes não é isso, assim, cansei de olhar donos de negócio ganhando menos do que se ele estivesse como CLT. E às vezes a gente traz essa reflexão para o empreendedor. Diz assim, você não precisa ser empresário. Você tem que buscar isso, só que se você não consegue ter forças físicas e psicológicas, muitas vezes, né, para dar essa volta, tá tudo bem, a gente começar de novo, porque não vale a pena você ter toda uma responsabilidade fiscal, contábil, financeira, se o teu negócio não está gerando resultado, e você, para dizer que você é empresário. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo quando a gente vê essa mistureba toda aí de pessoa física e pessoa jurídica, eu penso assim, a gente leva o empreendedor a gente convida ele a fazer um prolabore fixo, assim, ok, vamos fazer uma retirada fixa? E às vezes a gente faz o levantamento do que ele já retira, para ver se é compatível ou não com o resultado que a empresa dá. E ele assim, mas eu não sei quanto que deve ser um prolabore. Eu faço a seguinte pergunta para ele: quanto que você pagaria para alguém fazer o que você faz? Aí tem uns que brincam assim, eu pagaria 50 mil reais aí para fazer o que eu faço. Mas vamos lá, compatível com o seu negócio. Quanto que você pagaria? Qual é o salário dessa pessoa? Esse vai ser o seu salário. Jássica, mas aí eu vou viver muito, né, de uma forma muito miserável? Não necessariamente. Você pode trabalhar com distribuição de lucros. Porque daí você vai retirar da empresa realmente pelo resultado que ela entrega. Então você faz fixo um valor de prolabore, que o prolabore é o salário do empreendedor. Então faz fixo o seu salário. Cada 6 meses ou anualmente, verifica o resultado da empresa e faça essa distribuição. Quanto que eu devo distribuir? A gente sempre divide o lucro em 3 partes. É o que a gente orienta. Então, assim, uma parte seria para distribuição de resultados, 1/3 para reinvestimento na empresa e o outro para capital de giro. Então, você trabalha com essas partes. Mas se eu quiser tirar menos, tá tudo certo, não tem problema, só não excede isso, não tem problema nenhum. Inclusive, assim, quanto aos investimentos, observe os compromissos mensais, porque um problema de caixa também, às vezes a empresa ela tem um lucro, vou botar um número redondo, assim, de 10,
E o empresário assumiu o compromisso de investimento, sei lá, ampliação da empresa de 11. Uhum. Isso não vai dar certo, Uhum. porque tu não gerou resultado para pagar isso. Então, por isso que quando você faz essa divisão, você vai acumulando caixa e depois, lógico, com caixa você também tem poder de barganha. Mas assim, ó, é importante que você faça essa separação. Eu sei que no começo é difícil, né? Porque tá tudo meio misturado, mas comece a separar. Tira esse dinheiro, vive com aquilo lá. Também se organiza na pessoa física, porque Uhum. muitas vezes tem empresário que não é organizado dentro de casa, mas é importante olhar para esse lugar. Uhum. E daí, às vezes, fica tirando o dinheiro da empresa por uma falha dentro de casa. Uhum. Então, e dentro de casa é todo mundo, né? Uhum. Quando a gente fala é outra empresa. Sim. Dentro de casa tem que conversar com todo mundo, ó, tem que economizar, temos que cuidar disso, Uhum. tem isso, tem orçamento para cada coisa. Então, olha para esse lugar como um negócio também, como uma empresa, que não deixa de ser, né? E olha para dentro da tua empresa, agora sim, agora vai gerar caixa, porque você não está tirando a hora que você quer, e daí você tem previsibilidade do seu salário mensal, e você sabe que a empresa vai ter que sustentar tudo isso. É a dica principal. Boa. Para encerrar, Jéssica, uma mensagem para quem está nos assistindo. Seja ela, Qual for? não precisa ser financeiro, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu vou falar muito sobre isso aqui, né? Lucro é liberdade. Não aceite ficar numa empresa ou ter um negócio que não seja lucrativo. Não admita isso dentro da sua empresa. Uhum. A gente não pode ter um negócio só por ter. Porque existe um propósito em todo negócio, mas o propósito cai por terra se a gente não tem dinheiro. Uhum. Então, busque sim essa liberdade, quando a gente fala que lucro é liberdade, eu não falo liberdade, vou sair, deixar minha empresa, não é isso. Quando a gente fala que lucro é liberdade de escolher o cliente que você quer trabalhar, é a liberdade de escolher o fornecedor que você quer trabalhar, é a liberdade de escolher o time que você quer ter, é liberdade de barganha, é liberdade em todos os sentidos para que você possa tomar decisões. Então, quando você não tem lucro, você fica à mercê sempre de alguém, ou de um banco, ou de um fornecedor, alguém que te dê um crédito para te conseguir seguir o teu negócio. Então, não aceite ter uma empresa que não dê resultado. Uhum. E se a empresa não estiver dando resultado, não demore para pedir ajuda. Se você está com essa dor, não espere ela virar realmente uma dor crônica e que depois fica muito mais difícil de ser resolvido. Então, busque ajuda, seja qual for, seja na consultoria, seja através de conhecimento em várias plataformas que você tem, mas busque ajuda. Então, a gente não pode se conformar com o inconformável. Tá aí. Essa Jaci Rocha. É isso aí, obrigada, gente. Passamos não sei quanto tempo, mas a Passamos conversa bastante. vai, né? Vai, nós vamos conversar. Feliz dia todo aqui para falar. A gente tá acostumado a falar o dia inteiro quando a gente se encontra, então tu imagina aqui em uma hora e meia. Gente, queria agradecer para quem ficou até o final. Então, já, a gente vai deixar os contatos dela aqui, vocês vão ver muito conteúdo. E se vocês estiverem precisando de uma ajuda financeira, É isso aí. não quando tiver sem oxigênio, mas se tiver também ela ajuda. A Jaci vai ter os contatos dela ali. Jaci, obrigado pelo teu tempo e ótima Imagina. conversa. Eu que agradeço, foi muito bom. A gente Show. poderia ficar aqui um dia todo aqui falando sobre dinheiro, empresário, Exato. resultado. Então, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Potencialize, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E quem precisar de qualquer coisa, a gente vai estar sempre à disposição. É isso aí. Fechou, gente. Obrigado.